Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre o monitoramento de cultivo que eu fiz. Foi baseado na necessidade de um amigo meu que, por causa da pandemia, teve que fechar a empresa. O motivo? Bom, primeiramente, por a empresa dele ter fechado, ele precisou de procurar alguma outra fonte de renda. Ele continuou fazendo alguns serviços de casa, mas ainda assim, com a empresa fechada, caiu muito o total de entrada. Então, aqui na cidade, nós não demoramos muito para entrar na onda vermelha, onde há necessidade de fechar algumas empresas por um longo período. Nessa pausa de comércio, os produtos agrícolas começaram a ficar caros devido ao aumento da demanda. E aí isso levou ele a decidir a começar a plantar e vender hortaliças e legumes. Os principais desafios que nós encontramos em primeiro lugar, a localização do sítio, e da horta. Por ser um pouco afastado da cidade, a logística dele se locomover da cidade até o sítio para cuidar da horta é um pouco complicado, por causa dos horários, dos atendimentos online que ele está fazendo e tudo mais. A outra questão foi a mão de obra, porque lá ele não achava ninguém para ficar no sítio tomando conta da horta. Ele achava pessoas para ir lá, mais esporadicamente, e às vezes chegava lá nem estava precisando de fazer nada, né? E a outra dificuldade é o acesso à internet. É uma internet rural, então assim, ela fica conectada, porém a internet é muito lenta. Então até mesmo para ele mandar mensagem quando ele estava lá, era um pouco devagar, a velocidade de conexão era muito baixa. O objetivo desse trabalho é eliminar um pouco dessas dificuldades. A questão da internet, infelizmente, a gente não tem como resolver, né? Mas aí a questão do trabalho da horta, a gente tem como monitorar. E é para isso que eu desenvolvi esse sistema, né? Para monitorar a distância esse plantio. E aí ele pode verificar a umidade do ar, do solo e a temperatura do ambiente. Por que verificar a umidade do ar e a temperatura também, né? Apesar de ser a horta e utilizar mais o solo? Porque aqui em Moraes tem uma variação muito grande de temperatura entre a cidade e o interior, né? As áreas rurais daqui. E aí, às vezes, aqui está muito quente, lá não está tão quente assim, então não vai precisar de tanta água. E por serem diferentes plantios, né? Então, alguns precisavam de mais água, outros de menos água. Viabilidade. Como a horta não é muito grande, então o custo de implantação também não vai ser muito alto, né? O sistema enviará informações e o dono da horta ou o colaborador irão até lá para irrigar as plantas. Topologia. Aqui a gente tem a topologia do sistema. São 3 sensores enviando através da internet os dados utilizando o protocolo MQTT. Ele envia para 2 opções diferentes, o ThingSpeak e o Blink. O ThingSpeak ele é uma plataforma de análise IoT que permite agregar, visualizar e analisar streams de dados de uma forma muito simples e em tempo real. E o Blink ele é um aplicativo disponível para Android e iOS e ele permite criar aplicações que interagem com o rádio. Nesse caso, eu só preciso visualizar essas informações. Porém, com o Blink, eu também posso utilizar controladores para ativar comandos. O ThingSpeak também possui um aplicativo para Android, porém ele funciona igual ao site, para visualização de dados. Os resultados esperados. A gente espera identificar por quanto tempo o solo fica úmido, de acordo com o plantio, acompanhar também as mudanças de temperatura e umidade. Pela questão da distância, às vezes lá no sítio já pode estar chovendo, aqui não está chovendo, ou lá está mais quente, ou aqui está mais quente. Então tem essas variações, né? Conseguir identificar também o tempo necessário para irrigar novamente as plantas, de acordo com o clima na região. Implementação e demonstração. Bom, o sistema vai processar os dados coletados e enviar através de Wi-Fi para a nuvem. E aí a gente, com esses dados coletados, a gente vai ter uma melhor visualização do que está acontecendo mesmo à distância. Agora eu vou colocar o vídeo de demonstração do protótipo. Bom, pessoal, vamos ver aqui a montagem, né, do protótipo. Eu tive que passar umas fitas para ele
não soltar. Nessa protoboard ele ficou um pouquinho largo os pinos, né? A planta ainda está seca. Aqui eu já exibo no serial os valores, só para eu conferir mesmo, que às vezes a internet demora um pouquinho para atualizar. Aqui no site do ThingSpeak, os valores já atualizados, né? A gente vê aqui que a última entrada foi há menos de um minuto atrás. Tem também o aplicativo, que eu estou usando aqui um emulador, mostrando a umidade do ar, a temperatura e a umidade do solo, né? Agora a gente vai molhar a planta aqui. Vamos ver se ele vai atualizar lá a leitura, né? Esperar um pouquinho. O ThingSpeak ele tem um tempo mínimo de atualização, são 15 segundos. Eu coloquei para ele ler a cada 20 segundos, para ter certeza que deu tempo, né, de a informação chegar e de mudar os valores ali para atualizar. Então, pessoal, vamos só atualizar aqui. Agora os valores já atualizaram, né? A umidade do solo a gente pode ver que foi para quase 82, tanto aqui no site do ThingSpeak quanto no aplicativo. Bom, pessoal, os dispositivos que eu usei foi o NOD, o sensor de umidade do solo, o sensor de umidade e temperatura. Também utilizei o protocolo MQTT, o C++, né, lá no Arduino, no programa do Arduino, o ThingSpeak e o Blink. E só mostrar um pouquinho da linguagem de programação, as bibliotecas que eu usei, biblioteca do Thing e do Blink, lá no começo, né? Logo abaixo eu já defino os pinos que eu estou utilizando, os intervalos, coloco as chaves necessárias para o funcionamento do ThingSpeak e do Blink para conectar nos dois projetos. Faço aí no setup já a configuração do Wi-Fi, já verificando se o Wi-Fi conectou ou não. Logo abaixo eu já conecto com o ThingSpeak e com o Blink também. E aí eu começo o código já fazendo a leitura de umidade e temperatura, verifico se leu, se o dispositivo conseguiu funcionar direitinho, faço a leitura da umidade do solo e o cálculo de umidade do solo, e aí verifico já o intervalo do ThingSpeak, que é no mínimo 15 segundos, né? Então eu só posso fazer uma leitura a cada 15 segundos utilizando o ThingSpeak. E aí eu verifico, após a leitura da umidade do solo, eu já faço essa verificação, já jogo os valores para o site do ThingSpeak, embaixo eu já faço a gravação dos valores no Blink, e depois eu só mando postar mesmo no serial, e embaixo, na hora que eu dou o blink.run, é que ele envia, né? E ali na parte, essa parte no int, que é onde está gravando no canal do ThingSpeak, e quando eu dou o blink.run é onde ele envia os dados para o Blink. Em conclusão, bom, através desse sistema a gente vai poder obter a leitura de umidade do ar do solo e a temperatura do ambiente, né? E aí esses dados vão ajudar na tomada de decisão e facilitar, através dessas informações, né, saber como lidar com a horta, qual a hora certa de ir, a quantidade de água que tem que colocar em cada planta, de acordo com a temperatura e com o clima na região. Algumas referências dos sites que eu utilizei, eu coloquei o Ubidots aqui porque no começo eu fiz primeiro o sistema em Ubidots, como o Alex tinha passado para nós, e depois que eu preferi usar o ThingSpeak, mas os primeiros testes aí foram com o Ubidots. E é isso. Muito obrigado, pessoal.